Olá, pessoal. Eu vou falar aqui um pouquinho hoje de uma experiência que eu tive do Caminho de Santiago de Compostela e 10 questões que o caminho que me ensinou, né? Que eu vou levar para a vida. Ou ele recapitulou, eu já sabia, mas ele recapitulou. Antes disso, eu vou precisar falar um pouquinho quem eu sou. Para quem não me conhece, eu tenho aqui um canal que eu costumo dizer, um canal raiz, né? Um canal que não tem é, grandes filmadoras, grandes artifícios, né? Sou eu aqui com o meu telefone, fazendo reflexões sobre a minha prática como terapeuta familiar sistêmica, psicopedagoga, sexóloga, ou na minha prática como mãe, como esposa, de morar fora do país, enfim algumas reflexões sobre educação. E quem me conhece sabe que esse é o meu jeito, eu não consigo muito me encaixar em caixinhas, em colocar bandeiras, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E então eu gosto também de falar sobre isso, de identidade, de pertencimento, de você poder ser aquilo que você é realmente na sua essência, sem usar máscaras que a gente sabe que a gente usa o tempo inteiro, né, na sociedade, são máscaras sociais, enfim. Mas tentar buscar o máximo possível essa autenticidade. E para falar sobre o caminho, eu vou ter que falar um pouquinho sobre mim, né? Eu tive um diagnóstico no final de 2024. E aí eu passei por uma biópsia cerebral que me deixou algumas sequelas na fala e no equilíbrio. E eu voltei a morar em Portugal e eu achava que esse sonho do Caminho de Santiago de Compostela eu congelei, né? Porque eu tinha limitações físicas. E numa conversa com a minha mãe, os pais, eles são muito usados por Deus, eu creio, né, para dar direção e destino, independente da idade que a gente tenha. E ela me falou: minha filha, se eu fosse você, não sair daí sem fazer o caminho, que é o seu sonho. E a princípio eu pensei, nossa, minha mãe tá maluca, né? Como assim? Não foi nem pelo diagnóstico, né, e pelas sequelas, foi pela fascite plantar que eu tenho e seria mais difícil. Mas eu já vinha treinando aqui em Portugal, eu gosto muito de caminhar, sempre caminhei muito. E aí quando eu fui pesquisar, porque são vários caminhos, né? E tem um caminho que é mais curto, que são 115 a 120 quilômetros, ali saindo de Valença, em Portugal, você atravessa a ponte para a Espanha, Tui. E eu não sabia que existia esse caminho. Então eu fui pesquisar como seria, como que eu chegaria até lá, como seria a questão da hospedagem, como que seria o que eu tinha que levar, né? Bastão, tênis apropriado, meia, blusa, o que levar, enfim. Fiz uma listinha. Eu tentei não ver tantos vídeos para não me contaminar, porque eu queria ter a minha experiência, né? Foi só por isso. Mas ao mesmo tempo, eu precisei ver alguns vídeos informativos do que levar na bagagem, e fazer ali uma análise para ver o que, que era importante. Ah, tem pessoas que dizem que é a bota, outros dizem que é o tênis tal, o bastão, levar ou não levar. Eu tenho uma questão de equilíbrio, então eu levo dois ou eu levo um, né? Quantas blusas? É para levar mais um tênis? Eu tô falando de um caminho curto, um caminho que dura de 6 a 7 dias, né? Eu tinha a experiência do meu pai, que fez o caminho mais longo, que vem da França, então foi em torno de 30 dias fazendo a caminhada, né? Então eu fiquei pesquisando para saber o que eu levaria. Pessoal, pasmem, depois do caminho eu vi várias dicas, excursões, pessoas falando como a mulher pode ir sozinha. E no meu caso, eu organizei, né? Fiz esse planejamento, conversei com meu marido, com meus filhos, né? Para dizer que eu ia, enfim, para dar segurança. Eu mostrei alguns vídeos, algumas coisas, enfim. E fui com essa bênção aí, sendo abençoada pela família, né? Enfim, eu fiz todas as reservas antes de hospedagem, né? Pelo Airbnb ou pelo Book.com, enfim, e fiz o planejamento da alimentação, que aqui na Europa você facilmente faz as refeições pelo supermercado.
E isso para mim é um outro assunto que eu vou falar depois. Então, o que era para organizar, eu organizei. Você precisa separar um dinheiro para o táxi, para alguma questão que de farmácia e além disso levar algumas questões que vão te ajudar no caminho. Tudo isso eu me organizei e fiz. Depois disso, no caminho, eu tive algumas questões muito importantes, alguns aprendizados assim que eu vou levar para a vida. E é sobre isso que eu quero falar nessas 10 dicas.